Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 14 de outubro. Você deve estar com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus dentro de instantes, que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Queremos lembrar a todos não esquecerem de orar. Eu tenho feito esse apelo aqui todos os dias, por nossa nação, por nossa pátria. Estamos vivendo um momento muito cruciante. É um momento decisivo. Nesse segundo turno, nós poderemos decidir os destinos desta nação. Se continuaremos com as nossas liberdades sendo respeitadas, com os direitos do cidadão que defendem a democracia, ou se não, nós teremos um país que será dirigido pelo comunismo. Será implantado o comunismo. E ninguém quer o comunismo para esta nação. Veja o exemplo de Cuba, veja o exemplo da Venezuela, veja o exemplo da Bolívia, que está num momento difícil, a Argentina e, segundo, o Chile também. Aqueles que querem implantar o comunismo no nosso continente afirmam: só falta o Brasil. Para eles será uma grande vitória, porque vai tornar todos os países da nossa América Latina um país comunista. E nós não queremos que esta bandeira, que é verde e amarela, se torne vermelha. Precisamos de orar para que Deus guarde esta nação de uma convulsão nacional, de uma guerra civil, porque isso pode acontecer. Só Deus pode guardar a nossa nação, só Deus pode livrar o nosso país. Por isso eu convido você mais uma vez para que juntos oremos e continuemos em jejum e oração por nossa nação. Pai, nós queremos colocar o nosso país em Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que também a decisão está em nossas mãos. A escolha é nossa. Se queremos ou não que esse país continue sendo um país governado democraticamente, ou se esse país se torne um país comunista. Sabemos, ó Deus, os danos que o comunismo traz a uma nação, os prejuízos que o comunismo tem causado, o estrago em destruir famílias, em substituir Deus pelo Estado, em levar, ó Deus, muitas famílias verem os seus lares serem destruídos. E eu te peço em nome de Jesus, não permitas, ó Deus, que o comunismo seja implantado neste país. Guarda a nossa nação, livra o nosso povo, livra a nossa nação. É o que eu te oro mais uma vez e te peço, ó Deus, por esse segundo pleito no próximo dia 30 deste mês. Guarda, ó Deus, a nossa nação. Manda anjos com espadas desembainhadas para guardar o nosso país, o nosso povo e a nossa nação. É o que eu te oro mais uma vez e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o conjunto coral Saracala interpretando uma belíssima música para o nosso enlevo espiritual. E em seguida, o pastor Antônio Júnior. Oh
povo foi que abandonou Deus. O povo foi que optou pelo pecado, em vez de estar na presença de Deus. Foi o povo que foi atrás de deuses falsos. Foi o povo que construiu estátuas para adorar. Não foi Deus. E quando a gente estudou Malaquias, quero que vocês lembrem. O povo era tão petulante que chegava e dizia assim: em quem foi que a gente te rejeitou? Em quem foi que a gente te ofendeu, os deuses? Lembra disso lá em Malaquias? O povo é tão petulante que além de errar, ainda questiona Deus reclamando. Paulo argumenta então, usando o texto também de 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 18, mas especificamente os versos, ele extrai a história para mostrar que quando Elias entrou numa caverna no Monte Horebe, o Senhor foi ao encontro dele. Ali encontrou uma caverna, não é? Elias, e passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Não é uma ideia da cabeça de Paulo. Paulo está argumentando biblicamente, houve um povo que quebrou a aliança do Senhor. Está lá registrado em 1 Reis. Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Até os pastores mataram naquela época. A igreja estava tão assim, não é? Tão fora de sintonia com Deus, que foram matar os pastores, os profetas da época. Sou o único que restou e agora também procuro me matar. Esse é o verso 9 e o verso 10 do capítulo 19, 1 Reis. Essa é a situação evocada por Paulo. E agora ele vai para a ideia principal que ele está argumentando. No entanto, verso 18 de 1 Reis, capítulo 19. No entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. O beijo aqui era a forma de mostrar publicamente a quem aquela pessoa servia. Então, quando ela ia beijar a estátua de Baal, estava dizendo publicamente que adorava aquela entidade. Então, para Paulo, em certo sentido, o tempo de Elias e de outros havia voltado naquele momento. O povo viu o Messias, mas ignoraram. E como no tempo de Elias, os profetas do Senhor haviam sido mortos, o que acabara de acontecer em Jerusalém foi a mesma coisa, em proporções diferentes. O que foi que tinha acontecido em Jerusalém? Mataram o seu profeta principal. Mataram Cristo. Não foi o povo? E nesses últimos dias aí está aparecendo um monte de memes nas redes sociais, né? Fazendo essa associação de Barrabás com Jesus Cristo. O que foi que o povo preferiu? Está aí para todo mundo saber. Paulo está evocando justamente essa ideia. Como é que você está dizendo que Deus é injusto? Que Deus esqueceu vocês? Porque assim como fizeram lá com Elias, que mataram os profetas, nesse tempo vocês mataram Cristo, rapaz. Vocês mataram Cristo. Foi vocês que não quiseram. Não foi Deus sendo injusto, não. E não foi Deus que abandonou, não. Foi vocês. A prova está aí. Vocês gritaram: crucificam. Estou parafraseando a ideia, para que vocês entendam o argumento de Paulo aqui. Verso 4. Que ele diz, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. No argumento de Paulo, então, trazendo a lembrança do que acontecia no passado e que estava acontecendo agora, com a morte do profeta, assim também como no passado havia uma igreja, o povo que não foi enganado por falsas doutrinas. Aí Paulo vai dizer assim, olha,
mataram os profetas, fizeram assim agora, e Cristo é a prova disso. Mas também existe uma prova de que naquele mesmo momento que existia um remanescente, que talvez Elias nem soubesse que existisse, mas Deus estava dizendo que existia 7.000 homens. E esses 7.000 homens não é especificamente 7.000 homens do gênero masculino, mas 7.000 homens era um número de pessoas com família, crianças, mulheres, que não se dobraram a Baal, que era a igreja fiel naquele tempo. Hoje também existe uma igreja fiel que não se dobra a Baal nenhum. Aleluia. Os crentes, eles continuavam perseverando, demonstrando a ação poderosa da graça de Deus sobre a vida deles. Esses 7.000 era a prova que Paulo está dizendo, olha, a graça estava sobre a vida deles, não só de Elias, que segurou, que se escondeu na caverna para não ser morto, mas não rejeitou a Cristo, não rejeitou ao Messias, não rejeitou de fato ao ungido do Senhor. Ele continuou crendo, ele sabia da verdade, ele tinha sobre sua vida a graça que fez com que ele se fortalecesse e não se dobrasse em meio a toda a igreja se dobrando a Baal, a toda a sua parentela se dobrando a Baal. Ele não se dobrou, e Deus disse a ele, ei, além de tu tem mais 7.000 que não se dobraram, é o remanescente. Paulo traz à tona essa história para dizer a mesma coisa para aqueles. Existe um remanescente, e esse remanescente não é pelos seus méritos, esse remanescente é que atua a graça poderosa de Deus. Por isso que a igreja nunca será destruída, aleluia. Nunca será destruída, porque existe a ação poderosa de Deus, através da sua graça, aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que você nunca será destruído, porque existe uma graça poderosa sobre a sua vida, a graça de Deus. E Paulo prova, ele diz, verso 5, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aí dá vontade de marchar. Aleluia. Nós continuamos com fé, o remanescente do Senhor, por causa da graça evidenciada pela eleição que Deus fez na eternidade e alcançou a mim e a você. Por isso que a gente deveria estar alegre. Independentemente do que o establishment, do que o judiciário, do que o legislativo, do que os poderes econômicos nessa terra forem decidir, você é um eleito de Deus e a graça está sobre a sua vida. Não tenha o que temer, não tenha medo. A graça de Deus está sobre a sua vida, aleluia. É Deus que está lhe protegendo, é Deus que derrama essa graça poderosa. E eu vou passar a noite hoje toda dizendo a graça, a graça, a graça poderosa de Deus. E a graça de Deus se manifesta justamente num período como esse que nós estamos passando. E a gente está num texto como esse que não foi programado. Eu e o pastor Bosco, a gente não sentou e disse, eita, vamos falar sobre aquele texto. Não, a gente vinha seguindo, tá ligado? A gente vinha seguindo, amém? Vinha seguindo o texto normal. Aí chega justamente para dizer a nós que eu e você estamos sobre a graça de Deus, independentemente das circunstâncias. Eu quero saber de Roma. Roma pode vir com seu exército, mas eu estou sobre a graça. E ninguém destrói a igreja, ninguém destrói os crentes, aleluia. Nada nem ninguém. É o que está aqui nesse versículo 5, de forma implícita. E eu creio nisso quando ele diz
que o remanescente vive segundo a eleição da graça. Então Paulo reafirma a realidade da graça de Deus sobre a igreja, sobre a vida dos crentes. E no verso 6 ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E penso que Paulo precisa relembrar essa realidade já ensinada. E o próximo argumento de Paulo, penso eu, que é estarrecedor. Vejamos o que ele diz, verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. É duro. É duro. Mas é uma realidade que Paulo está esclarecendo aqui. É como se Deus dissesse: eu tenho os meus eleitos. E eles não fizeram por onde eu os eleger. Foi obra soberana minha, foi a minha vontade. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: é o beneplácito. Foi o prazer de Deus em escolher você. Já pensou nisso? Deus teve prazer em te escolher. Ei, igreja, Deus teve prazer em te escolher. Por isso que eu não consigo conceber a ideia de que, se Deus teve prazer de te escolher, você volta para o mundo. Não tem lógica, não tem como, não há razão espiritual para isso. Deus te escolheu e tu volta para o mundo. E você volta a viver aquela vida pregressa, nojenta, imunda, que ofende a Deus. Quem conhece a graça de Deus jamais se chafunda na lama do pecado, porque a graça de Deus é maravilhosa. A gente não canta assim? Amém? Maravilhosa graça. Aleluia. E se Deus está dizendo isso a você esta noite, seja aqui presente ou seja pelo vídeo, é porque Deus está demonstrando mais uma vez misericórdia para com a tua vida. Arrepende-te, volta para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Entrega sem reservas, sem pensar no passado, sem medo. Nesse contexto aqui de Roma, minha amiga, entregar a vida a Cristo, você poderia morrer. Não é porque você ia deixar de ir para o forró, não. Você ia morrer. Quando você aceitasse a Cristo no contexto aqui de Roma, era capaz de você sair da reunião e levar uma pedrada. Se você se converter agora, você sai daqui com um coração alegre, e talvez lá fora vai receber a paz do Senhor de alguém. Toda a ação que a pessoa faz em se esforçar para obter o favor divino é inútil, do ponto de vista de que eu sendo alguma coisa, Deus não vai ser a meu favor por causa disso. E muitos insistem com essa ideia em fazer. É tanto que no tempo mais atrás, talvez aqui era assim, quando a gente se reunia no dia 31 de dezembro, para vir para o culto, quando dava meia-noite, que apagava as lâmpadas, era todo mundo chorando e orando. Tinha os crentes no meio, mas tinha um monte de gente que estava pagando penitência. Pecou o ano todinho, aí foi só naquele dia, só para expurgar os pecados, se enganando a si mesmo. No dia primeiro já estava enchendo a lata de cachaça. Não adiantava, e não adianta, nunca vai adiantar isso. Israel buscava a preferência de Deus, e para isso eles se esforçavam
em costumes meramente religiosos. E isso não é graça. Não passava de méritos pelos seus próprios esforços. Para esses, Paulo vai dizer que Deus endureceu seus corações. Enquanto a pessoa estava fazendo esse tipo de coisa, era a dureza do coração deles. Deus se revela eficazmente e responde para isso. Ou seja, a resposta dos eleitos para com Deus, e esses eleitos, essas pessoas que se arrependem, a resposta de Deus para eles é graça. E qual é a resposta do agraciado? Qual é a resposta daquele que recebe a graça de Deus? Subserviência incontestável, inegociável e permanente. Quando nós somos subservientes ao Senhor de forma incontestável, quando nós não negociamos a nossa fé, e quando somos permanentes, isso é a prova da graça de Deus sobre a minha e a sua vida, sobre a igreja. Lembre do texto que a gente já estudou aqui, verso 9 do capítulo 9 de Romanos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Deus não escolheu um povo étnico, mas Ele escolheu um povo crente. Uma nação de fé, caracterizada justamente por aquilo que é a marca indelével da igreja aqui na terra. Um povo fiel e crente. Irmãos, por mais que tentem acabar com a igreja, eliminar os seus profetas e extinguir o culto, isso nunca vai acontecer. Pode haver um caso aqui, outro ali, mas a extinção da igreja é algo impossível. É impossível extinguir a igreja. E sabemos por quê, como ensinado hoje, porque Deus tem um remanescente na terra. E enquanto esse remanescente estiver aqui, e os seus eleitos ainda não forem alcançados, não chegará ao fim. E mesmo que chegue ao fim, a igreja continua firme e forte. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, ele disse assim no capítulo 3, verso 15 de 1 Timóteo: para que se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando Jesus vier buscar, a igreja não será destruída. A igreja vai mudar de endereço, sai da terra e vai para o céu. Aleluia. 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 E se ninguém conseguir destruir a igreja aqui na terra, imagine no céu. A grande obra do Senhor, ela é santa e inabalável. Talvez você possa ter esmurecido, e após isso, pensado em até mesmo desistir, mas Deus tem um remanescente. Você é um remanescente de Deus aqui. Enquanto você está vivo, você é peça fundamental na obra do Senhor, na sua igreja, na comunidade dos santos.
Deus não se impressiona com o seu talento, com a sua desenvoltura, com a sua performance, mas Ele usa poderosamente os seus eleitos, por sua escolha, e porque, na verdade, sua escolha se dá pela graça e não pelas obras. Isso quer dizer que a eleição envolve o plano gracioso de Deus para o resgate. A eleição consiste nessa missão de resgate, proposta por Deus e efetuada por Ele. A divindade não deixou as pessoas perecerem no seu estado de miséria, mas planejou na eternidade um plano magnífico e eficaz. Isso quer dizer, irmãos, que a doutrina da eleição não é uma filosofia cega. Ela é construída, sustentada e revelada pela palavra de Deus. Fique de pé no nome de Jesus e vamos orar. Santo, poderoso, majestoso Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor Deus, refletimos sobre a Tua palavra, sobre a eleição, e que o Senhor não abandona aqueles a quem o Senhor elegeu, e que se chama a Igreja do Senhor, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra fique em nosso coração, e possa produzir, para a glória do Teu nome, crentes mais fortes, maduros e operantes, para a glória do Teu nome. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado neste final de semana. Você, isto é, neste domingo, próximo domingo, visite a igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, com fluência com o Parque da Criança. Você está convidado a participar da escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração pela família e às quintas-feiras, estudo bíblico. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.